Em que nível estariam, né, essa questão dos implantes? Em que nível isso estaria, né? E eu quero colocar um questionamento aqui também para a gente pensar o que seriam esses implantes, essas coisas que falam de chips astrais, né, coisas que colocam, né? Eu já vi muita gente, e realmente teve uma época que espalhavam muito, tinha uma tal de uma água sagrada que era contaminada com determinadas vibrações, e aí o que isso acontece? O que isso faz, né? O que isso faz no campo energético? Perturba? Sim, perturba. Mas em que nível? Em que nível isso está, né? Tinha outras pessoas também que pegavam lá um tipo de um floral lá, não sei o que, cheio de uma frequência que, em vez da pessoa evoluir, ficava lá dentro só daquela energia lá. Tá, e daí? Em que nível está isso, né? Em que nível está essa influência, né? Que diferença faz pensar nisso diante de todo o projeto antigo, né? Que alguns ainda gostam e insistem de perpetuar, que é essa programação para encarnar, né? Por exemplo, então o que eu quero dizer? Que diferença faz pensar em toda essa subprogramação, digamos assim, que estão me colocando uma coisa aqui ou uma coisa ali, se a gente já está, ou a maioria das pessoas ainda está inserida nesse projeto de karma, de sofrimento, de que necessita voltar para ter conhecimento, que precisa encarnar e que está toda hora aí ligada a coisas do astral. Entende isso? A pequenez desse problema diante do problema maior, que é essa questão da campânula em si, e que mesmo essa questão da campânula em si, a gente já colocou ela dentro de uma caixinha desse tamanhinho, assim, para que lembre de que o propósito principal é essa nossa conexão com nossa essência, que ela, onde ela está, né? Onde estariam esses seres, em que nível estariam esses seres que, porventura, venham a colocar alguma dessas programações limitantes nos seres humanos, nos seres, né? Estariam em que nível, né? Estariam ali naquele nível do astral, né? Poderiam ser alguns soldados de determinados seres de hierarquias negativas, né? Mas aonde eles estão, de fato, diante da nossa essência. Então, aonde está essa influência? Essa influência, ela ainda está em um nível até da alma, ou daquela alma que se envolve com questões da personalidade, desses que insistem em sofrer, mesmo que até lembrem ser de hierarquias negativas, né, como tem muitos assim que lembram, né, fui lá um desses seres que dominaram o planeta, que fiz muito mal num passado remoto. Ainda assim, se ele lembra disso, lembra que ele ainda está no ensino médio, né, ensino médio. O ensino primário é aquele que não entende muita coisa. O ensino médio seria aquele que começa a lembrar coisas e começa a fazer associações, mas o ensino superior diz que mesmo esses têm sua essência divina. E essa essência divina está além de todos esses jogos, de todas essas programações e todas essas histórias que nos contam como sendo importantes dentro da espiritualidade. Agora, onde está, então, o problema? Que as pessoas não conseguem resolver algumas coisas, né? Voltamos de novo aqui à nossa questão máxima, né? Vou colocar aqui uma ideia para vocês, assim. Quando nós estamos fazendo e tem uma outra ideia, assim, também, né? Que algumas pessoas se acham muito importantes a ponto de que elas... E aí que está a ideia, assim, se acham importantes no sentido de que, se elas estão fazendo um progresso evolutivo, um trabalho evolutivo que está progredindo, as entidades do outro lado vêm atacá-la e, por isso, colocam implantes limitantes para que ela não evolua. Tá? Bom, isso, além de tudo, é não confiar na sua essência, em primeiro lugar. Segundo, é se achar importante para essas hierarquias, porque elas também precisam de que possam influenciar algumas pessoas, mas elas também querem qualificar as pessoas que elas vão levar para lá. Ou, em um segundo momento, isso responde ou isso reforça uma fraqueza da pessoa que não quer levar adiante o seu trabalho evolutivo. E isso é bem importante. Uma pessoa que não quer levar adiante seu trabalho evolutivo, ela se acha suscetível a essas forças que, na verdade, são muito menores que a força do seu potencial, da sua essência divina,
que está muito acima disso. Então, porque quando nós estamos mudando a nossa frequência de fato, e quando nós evoluímos disso, nós vemos que nada pode nos atacar e nada pode nos causar um mal, porque nós estamos indo além disso, além disso. Então, agora existe uma coisa que acontece assim, que eu vou até dar uma lida aqui para não me perder. Quando a gente faz um trabalho com as resoluções profundas, às vezes acontece de que sobra algo. Vamos colocar assim de uma maneira, quem já fez aquele trabalho com a bolha, quem está fazendo, né, o trabalho da conversa ali, das resoluções profundas, já viu que às vezes é difícil transformar ou dissolver totalmente alguma coisa. Quando a gente não consegue, né, não só com a bolha, né, não só com a bolha, mas também seja numa aplicação, seja em alguma aplicação, seja algum trabalho mais profundo com a energia que se esteja fazendo, e às vezes a gente não consegue tirar tudo, não consegue que aquilo tudo se dissolva, parece que tem uma sobra, parece que tem um ponto que ficou. Isso eu explico lá, até naquele vídeo que eu fiz sobre as resoluções. E aí essas sobras, elas podem trazer um desconforto naquela parte onde elas estão ligadas, né? Porque às vezes se é uma emoção ou se é de uma lembrança até de algo que a gente sofreu, né? De alguém que nos tocou, de algo que nos perturbou, de algum trauma que eu tive. Então, essa ideia de que algo foi colocado ali, foi implantado, fica porque, na verdade, nós não conseguimos levar a resolução até a sua consecução final, até o corte final ou a dissolução final, entende isso? Então, aí fica parecendo que alguém nos colocou algo. De alguma forma, sim, alguém nos colocou algo, mas não necessariamente que tenham sido os seres. Por isso que naquela pergunta ali, que tinha feito, né? Não sei se foram realmente seres, se eu consegui tirar ou não. Por quê? Aquilo ali, quando a gente está fazendo um trabalho de iniciação, né, a possibilidade de retirada do zerar, aquele que eu sempre falo, é muito grande. Porém, imediatamente, quando a gente sente essa, eu não diria uma fraqueza, porque seria aviltar o processo de cada um, mas eu diria assim que a gente sente um medo de se desfazer de algo que está arraigado a nós há muito tempo, e isso acontece muito, a gente sente muito medo, sim, por ficar livre de coisas que nos perturbam. Uma das piores ou maiores coisas que acontecem é essa, a gente se pergunta, como eu fico sem esse meu problema? Como seria a minha vida se ela fosse totalmente leve, sem ter essa angústia, ou esse problema, ou essa coisa que eu já acordo enfrentando ela, né? Como seria a minha vida? Que leveza seria essa? Eu nem consigo imaginar. Isso causa um medo terrível. E é sério isso? É sério? Então a gente tem que se programar aos poucos para entender como seria a minha vida sem os meus problemas. A maioria das pessoas precisa se programar para viver uma vida feliz, para viver sem dor, sem desilusão, porque como seria viver sem aquilo que me perturba a minha vida inteira? Então, quando a gente recebe uma iniciação, assim como ele estava falando ali, né, e vários outros relatam também, ou quando estou fazendo um trabalho evolutivo de fato, né, consciente, vem muito esse medo, e é um medo inconsciente, não é que a pessoa está dizendo, não, eu não quero isso. Não, ela está querendo, mas lá no fundo ela tem esse medo, essa angústia do que será de mim quando eu for totalmente alegre. O que as pessoas essas que eu chamo, né, pela minha dor, essas que chamo pelo meu sofrimento, vão fazer comigo quando eu for uma pessoa sem isso, né? Quem serei eu? Quem serei eu, né? Então, às vezes, estava lá, então a pessoa sente, sim, como se fossem umas placas aqui nessa parte, na parte aqui de trás da cabeça, porque essa aqui é uma parte que sai muita coisa, a gente se limpa por aqui, né? Lembra lá do coordenador e, às vezes, imediatamente a gente tranca, parece que aquilo está dentro da nossa cabeça, ou então parece que deu uma desprogramada aqui, ou a gente sente um aperto aqui no peito, parece que nos colocaram algo, ou retiraram algo, sei lá. Então, vamos analisar isso de fato, assim, ó. Implantes só são implantados quando ainda estamos dentro desse nível do envolvimento aqui, dentro da campânula, dentro desses níveis de astral, e também a gente precisa muito fazer essa diferença entre aquilo que é algo que sobra do nosso progresso, do nosso processo, que nós ainda deixamos ali e que precisaria só
fazer mais umas 3, 4 vezes, 5 vezes em cima daquilo para aquilo dissolver de fato e aquilo se extinguiria totalmente. Tá? Então, inclusive aqui, para completar esse assunto aqui e não deixar que isso pareça assim que eu estou desmerecendo aquilo que está acontecendo com cada um, mas ao mesmo tempo vamos prestar atenção no seguinte: nós temos ferramentas que estão muito acima desses níveis todos. Então, nós temos inclusive o meu estandarte. A primeira coisa que a gente tem é isso aqui, né? O emblema do Moentian. Se a gente só fizesse aquela meditação da quarta-feira, segundo consta aqui no próprio manual, que é aquela meditação mais simples, onde se vê só o emblema, só aquilo ali já afastaria qualquer dessas circunstâncias aí. Quando a gente faz a aplicação a meditação da quarta-feira, que envolve lá o símbolo da transmutação, alguma coisa negativa iria sobreviver a isso aqui, diante daquilo que a gente está fazendo com todos os raios envolvidos e na dissolução completa de tudo mais. Agora, se ainda assim isso aqui não resolve, ainda nós temos uma coisa ainda mais profunda, que é, aí sim, o meu estandarte, a força da síntese do Moentian, que é o 12º símbolo aqui, o fluxo divino. A gente até pode fazer um exercício com ele, podem até ir lá no manual, no nível 4, e dar uma olhada nele. A gente pode fazer isso até agora aqui, daqui a pouco a gente pode fazer isso aqui, é só visualizar o símbolo, fazer um traçado. Essa parte do triângulo é do alto da cabeça até a região da garganta. Depois, essa parte que tem uma cruz aqui, esse início parece um 5 virado, vai a parte do cardíaco, e esse semicírculo que se transforma em uma espiral para dentro vai na região do nosso abdômen, e isso se transforma imediatamente num vórtice de energia tão profundo que integra todos os níveis do nosso ser. Essa parte de cima vira como se fosse um cone, essa parte um cubo, e essa parte uma espiral profunda que integra todos os níveis, né? O superior, o inferior, a Terra, o cosmos. Nada que não for extremamente do desenvolvimento espiritual resiste a esse tipo de energia que vem do superior e que vem do centro do nosso próprio ser. Então, é uma questão mesmo de entender que quando isso ainda não está acontecendo, eu não estou conseguindo, de fato, me liberar de determinadas situações, de determinados traumas, de determinadas circunstâncias, e aí a gente continua nesse processo, a gente continua nesse trabalho de levar as coisas lá para dentro daquela bolha, de fazer esse trabalho de dissolução, sejam também nas aplicações, tá? Porque é que nem disse aqui a nossa amiga aqui, a lagartixa astral não aguenta a luz, é isso aí. O trabalho evolutivo, ele é constante, também não precisa ser essa coisa assim de, ai, que trabalho. Não, é leve e é alegre, porque sou eu que estou querendo fazer, ao mesmo tempo é ele que me traz mais alegria e que vai distanciando, né, retirando essas coisas de influências, de coisas negativas minhas, né, vai limpando, né, ou trazendo a luz, né, trazendo luz ao inconsciente, tornando manifestadas aquelas coisas que nem eu consigo olhar de mim mesmo, né, que isso é o mais importante de tudo.